que se tornam agora pessoas que seguem a Cristo e que dão origem à religião, o caminho. A igreja passava por um período de paz. E aí em toda a Judéia, Galiléia e Samaria se edificavam e eram encorajados pelo Espírito Santo. E aí sim crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Baseados nas tradições e costumes judaicos a respeito da festa da colheita, a gente vai ver as primeiras comunidades e seguidores de Jesus que procuravam no mesmo espírito do Mestre o crescimento, a igreja expandindo. E aí nós vamos ver esses eventos pré-pentecostais, Atos 1. Eventos pentecostal, Atos 2, a descida do Espírito Santo. Há ali um movimento de conversão muito grande, a expansão do Evangelho em Jerusalém, depois a expansão do Evangelho na Judéia, depois em Samaria, e o Evangelho entre os gentios, e aqui hoje nós alcançando mais ainda. A igreja primitiva em Jerusalém, antes do Pentecoste, o início dessa missão, até chegar em Roma com a prisão de Paulo. Então a gente vê que esses eventos pré-pentecostal, pentecostal e missionários, eles se cumpriram. E a gente vê nitidamente acontecendo. Quando a gente divide Atos dessa forma como a gente está dividindo, a gente consegue ver a ascensão de Cristo, a infusão do Espírito Santo, a expansão em Jerusalém, em Judéia, o cumprimento dessa expansão. Mas eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos a diferença das organizações entre essas duas igrejas. A igreja de Jerusalém, que é a igreja mãe, e a igreja de Antioquia, que a gente considera a igreja missionária mesmo. A igreja mãe envia Barnabé, que não se chamava Barnabé de verdade, é chamado Barnabé depois, né, Consolador. Ele estar ali como uma pessoa que funciona como conciliador no meio de Herodes, quando Pedro é preso, e é uma igreja ali da busca. A igreja de Antioquia, ela é conhecida como a igreja das doações, mas também que tinha cristãos pejorativos, cristãos que às vezes eram desconfortantes, mas existiam missionários anônimos e a igreja ali tinha o cuidado. Observa-se que na igreja de Jerusalém tinha cuidado com a descrição de quem seria a pessoa a ser enviada. A igreja de Antioquia tinha missionários sendo enviados e sendo também guardados. As duas igrejas se completavam. Uma investia e a outra tinha o cuidado do treinamento e também da responsabilidade de escolher quem iria enviar. Lendo o texto bíblico de Atos, vocês vão entender melhor, tendo essa percepção. A igreja mãe enviava, a igreja de Antioquia doava, a igreja mãe possuía Herodes o perseguidor, a igreja de Antioquia tinha cristãos pejorativos, a igreja mãe tem esse acontecimento da prisão de Pedro, né? E a igreja de Antioquia tinha um envio de missionários, de vários missionários. E aí a igreja de Atos diariamente prestava contas uns aos outros. E é preciso refletir nisso. Essa prestação de contas que hoje é vergonhosa, que hoje tem medo de falar da sua própria vida. Hoje se tem medo, hoje as igrejas, e eu falo igreja no sentido de irmãos, de comunidade. Olha só como é que era o modelo da igreja de Atos. Primeiro existia a promessa do Espírito Santo, depois buscava o cumprimento, orava, se intercedia, reuniões nas casas, duplas eram enviados, de 2 em 2 missionários eram enviados, pregadores nas igrejas, o trabalho do Espírito Santo através dos apóstolos, o trabalho dos anjos,
milagres aconteciam, batismos aconteciam, crescimento de qualidade. Esse era o círculo de crescimento da igreja em Atos dos Apóstolos. E isso o Espírito Santo de Deus acrescentava dia a dia, porque eles dependiam do Espírito Santo. E aí o começo da missão aos gentios começa a ser exatamente nas viagens missionárias de Paulo. O começo da missão aos gentios. O começo da missão aos gentios, termo com o qual os judeus se referiam, era goim. Goim era gentios, isto é, aos não-judeus. Tanto o ministério de Jesus como a missão dos apóstolos excluíam inicialmente a pregação do evangelho aos gentios. Mesmo assim, o evangelho narra alguns casos em que Jesus atendeu às súplicas de gentios e em uma das ocasiões proclamou publicamente que a fé de um gentio era superior à que encontrara em Israel. É inegável que Jesus, possivelmente por considerar-se servo do Senhor, contemplou a entrada dos gentios no reino. É evidente a grande missão que é dirigida às pessoas de todas as nações. Então, no Antigo Testamento, não restou alternativa de destruir, por exemplo, aqui, deixa eu explicar aqui. No slide você está vendo ali o paralelo de como começou a missão aos gentios. E no slide à esquerda você vai ver a propagação, a explicação, como que esse evangelho ele chega até os gentios e por que que ele chega até os gentios. E porque Jesus não veio para os gentios, Jesus veio para os judeus. Mas por diversos acontecimentos e porque os judeus o rejeitaram, e desde o Antigo Testamento percebe-se assim, um povo judeu, um povo de dura cerviz, do qual houve a destruição do dilúvio. Quando o povo de Israel é liberto do Egito, a primeira geração é destruída, a segunda que entra. A gente percebe rebeliões como Datã, liderada por Datã, a terra sendo aberta e todos eles sendo engolidos. E os gentios aqui no Novo Testamento sendo agora enxertados na videira verdadeira através dos evangelhos, através dos Atos dos Apóstolos, através da missão da salvação dos gentios. Então, gentios e judeus unidos por uma mesma causa agora em diante, que é a causa da cruz de Cristo. A igreja de Deus, na expansão entre os gentios, demonstra a unidade de uma causa única, a causa cruz. Atos dos Apóstolos mostra a unidade de dois povos sendo enxertados em uma mesma videira por causa de uma única causa, a mensagem da cruz. E essa mensagem da cruz não se importando com o que pudesse acontecer com eles, mas a preocupação era de ser propagado, falado. O texto áureo dessa unidade está em Atos 10:45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Esse é o texto-chave da união entre judeus e gentios com um único propósito, a mensagem da cruz de Cristo. Nesse quadro nós vamos ver judeus versus gentios. E nós vamos ver as necessidades e a mensagem dos judeus e as necessidades e as mensagens dos gentios. Embora Paulo fosse enviado especificamente ou especialmente aos gentios, sua missão incluía também aos judeus, que estavam espalhados por todo o Império Romano. Paulo não está pregando só ali como pregador dos gentios, vou pregar só para os gentios. Vou falar só com os gentios. Os judeus é com Pedro. Não, é para todo mundo. É inclusivista, sem acepção de pessoas. 1 Coríntios 1:22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Olha só, judeus pedem sinais e gregos buscam sabedoria. Dois povos que necessitavam muito da pregação de Paulo, porque Paulo tanto tinha os sinais para demonstrar, como tinha sabedoria para dar. Judeus tinham necessidade
de pensar que um mensageiro divino se manifestaria através de sinais, prodígio, como fez Moisés no Egito. E a mensagem dos judeus lhes falava da história de Israel, de Jesus como descendente de Davi, de seus milagres de morte e ressurreição. Os gentios tinham necessidade de buscar a base racional, porque eram gregos. O grego é uma pessoa inteligente, então eles queriam sempre uma base racional. E sua mensagem, usando seus próprios escritos, lhes falava de Deus como Criador, sustentador e juiz, assim como de Jesus como Redentor do pecado. Então, assim, dois públicos, dois tipos de mensagem, duas formas, duas necessidades. E Paulo estava pregando para esses dois públicos. E nós também, como pregadores do Evangelho, também temos que discernir qual é o público que nós estamos ministrando, qual é o público que nós estamos pregando, né? Gentios tem de diversos tipos. E eu preciso depender do Espírito Santo para que ele me use, me capacite, né? Mas que eu também venha buscar esse conhecimento, né? Mas que eu também venha buscar discernimento, mas que eu também venha ser letrado, mas que eu também venha ser preparado, não venha ser só dependente, porque o Espírito Santo só te faz lembrar daquilo que você precisa lembrar, você só se lembra daquilo que você teve conhecimento antes, do ato que você teve antes desse conhecimento. As viagens missionárias de Paulo. Nesse esquema que eu encontrei na internet, achei muito interessante, trouxe aqui essa imagem, mostra as 3 viagens missionárias. E podemos observar o seguinte, que na primeira viagem há as consequências das viagens à Ásia. Que consequências são essas? Em sua primeira viagem, Paulo em Salamina e em Pafos. Pafos ele encontra Elimas o encantador. E ali a libertação deste homem. A conversão do procônsul, Saulo sendo transformado, João Marcos, Paulo expulsa João Marcos, manda ele voltar para Jerusalém. João Marcos volta para Jerusalém deixando Paulo. Paulo é apedrejado em Listra. Então existem essas consequências que não fazem Paulo desistir. Paulo segue para a sua segunda viagem. E na sua segunda viagem, que é a campanha na Macedônia até a Acácia, Paulo ele inicia a igreja na Síria, na Cilícia. Timóteo se junta ao grupo em Derbe e Listra. Paulo na Frígia da Galáxia. Paulo tem a visão em Trode, que é o homem da Macedônia, né? A convenção de Lídia e a convenção de Lídia do carcereiro em Filipe. Paulo funda a igreja em Tessalônica, prega em Atenas e volta para Antioquia. E aqui na convenção de Lídia que começa a grande chave para a expansão da igreja na Europa. Ela abre sua casa e ali Paulo tem a chance de expandir a igreja na Europa. Na sua terceira viagem tem a captura de Paulo e o seu encarceramento em Roma. E aqui na sua terceira viagem tem o sinal, quando ele é picado pela cobra e não é morto, todos esperam que ele seja morto. E ali ele é tido como um deus, porque a serpente o picou e ele não morreu. Há uma expansão da igreja de Éfeso, há um naufrágio, Paulo incisivamente insistindo para que as pessoas permanecessem dentro do barco, que não seriam mortos. As últimas palavras de Paulo pregando em Roma. Então as viagens missionárias de Paulo não foram nada fáceis, mas ele não desistiu, ele continuou persistentemente no seu propósito. Quando Paulo é capturado, encarcerado, ele termina com essa palavra de vitória. Paulo pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Alguns destaques. O processo de Paulo. Estudou a lei de Moisés, mestre. Se preparou com 7 idiomas gramaticais. Se preparou com a gramática, etc. Homem letrado, falava 7 idiomas. Defendeu a causa do Sinédrio. 3 anos na Arábia, 10 dias em Jerusalém.
Aliás, depois que ele defende a causa no Sinédrio, ele perseguiu a igreja, depois converteu, depois passou 3 anos na Arábia, 10 dias em Jerusalém, volta a Tarsus, fica 7 anos se preparando. Enquanto isso, Antioquia crescia, Barnabé resgata Paulo em Tarso, 2 anos de treinamento com Barnabé, planejava as viagens missionárias e o resultado foi a convenção dos gentios e o ganho de almas. Então, assim, Paulo passa por todo um processo. Paulo, quando ele se converte, ele não vai direto para a pregação. Antes, ele já era um estudioso. E quando ele se converte, ele vai estudar mais um pouquinho. Porque agora existe todo um mundo diferente de tudo aquilo que ele aprendeu. E é o que nós, estudantes, como estudante, continuo estudando e vejo que estudo pouco e deveria estudar muito mais, né? Muito mais mesmo. E vocês precisam estudar, nós precisamos continuar estudando, porque as coisas não são assim, feitas abruptamente. Nós precisamos entender que a nossa mente ela é renovada por uma ação, não é por uma ação mágica, é pela ação do Espírito Santo de Deus, que nos dá renovação, que nos dá transformação, através de conhecimento, através de leitura, através de incessivamente treinar a nossa mente. É comprovado cientificamente que se eu ficar sem ler, se eu ficar sem estudar, se eu ficar sem treinar a minha mente, e se eu ficar apenas ali, dependendo, assim, não estou criticando, mas se eu ficar toda a vida orando, Senhor, renova a minha mente, Senhor, me transforma, Senhor, me dá isso, Senhor, eu quero continuar pregando o teu evangelho, e não sei o que, e não colocar essa mente para funcionar, e nós só colocamos a nossa mente para funcionar se nós estudamos, se nós estivermos desafiando essa mente, a musculatura nossa, ela vai enfraquecer, vai se tornar vazia e nós não vamos ter o que pregar. Então vamos seguir o exemplo de Paulo. A gente nunca finaliza o estudo, a gente continua estudando. Temos que continuar sendo amantes do estudo. Mas não podemos também abandonar o ser amantes da busca. Os dois precisam andar juntos. Amém? Quem era Paulo? Judeu nascido em Tarso, cidadão romano, falava os idiomas grego e hebraico, fiel à Torá, fariseu, súdito leal ao Império Romano, e estudou com Gamaliel, braço executivo do sumo sacerdote do Sinédrio. Então, assim, ele tem todos esses requisitos e tudo isso é favorável a ele quando ele é preso. A gente percebe que ele utiliza desses mecanismos. Na apostila vocês vão encontrar um esquema do livro de Atos mostrando ele usando daquilo que ele era, por ser fariseu, por ser cidadão romano, por ser judeu nascido em Tarso, por suas letras, né? Então, assim, ele consegue usar tudo isso a seu favor. Ele consegue se defender por aquilo que ele realmente era. A história de Pedro. Quem foi Pedro na Bíblia? Um dos 12 apóstolos de Jesus. Simão, Cefas, Pedro, o iletrado ou inculto. Impulsivo, nervoso, tem iniciativa. O primeiro discípulo a reconhecer que Jesus Cristo era o Messias. Você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele andou sobre as águas. Ele negou Jesus 3 vezes. Conhecido como apóstolo da esperança, primeiro líder da igreja antes das perseguições. A história conta que foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Representa muitos crentes que não têm a coragem de seguir verdadeiramente a Cristo. Cristo disse a ele: você é Pedro, um pedaço de rocha como qualquer outro, frágil, porém te faço forte, e sobre você vou fundamentar a igreja. Apenas dependa de mim, seja inclusive vista através da ação do Espírito Santo, movendo as pessoas ao caminho, à direção, a Cristo. Estevão, um dos 7 servos escolhidos pelos apóstolos, cheios de fé do Espírito Santo, comprometido com a obra de Deus, inventava mentiras contra ele. Ele não desistiu de pregar o evangelho, e foi na época da pregação de Estevão, quando ele foi apedrejado, que a igreja mais tinha paz. Barnabé, quem foi ele? Nome natural era José, filho de pais judeus, descendentes da tribo de Levi, natural de Chipre.
pessoa tão amorosa, companheira, e parecia com Jesus que a comunidade cristã e os apóstolos mudaram seu nome para Barnabé, filho da consolação, porque Barnabé era consolador, era pacificador. Foi ele que convenceu Paulo a incluir João Marcos de novo em sua viagem, né? Filho de consolação, de exortação, filho de encorajamento, focado no reino, nas necessidades no próximo, vendeu suas propriedades e deu todo o valor como oferta, acolhedor, generoso e amigo, um homem bom e justo, facilitador de convivência, cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, a fé dominava sua visão. Quando a igreja desconfiava da conversão de Saulo, ele o acolheu, ele cuidou, porque ele era um grande pacificador, um grande acolhedor, um grande ganhador de alma, conciliador através do Espírito Santo de Deus. E quem foi Silas? Vocês estão percebendo que a gente está conhecendo os apóstolos, né? Que aparecem com mais evidência no livro de Atos. Judeu helenista. Por que é um judeu helenista? Porque passou-se pela cultura grega, às vezes chamado de latino silvano. Silas foi um profeta da igreja de Jerusalém e com sua pregação da palavra exortava, encorajava e fortalecia os fiéis. Tinha cidadania romana, membro da igreja em Jerusalém. Pode ter servido como ministro auxiliar de Paulo, incumbido principalmente de questões literais, responsável pelas escrituras e documentos de instruções catequética. Catequética porque tinha um segmento de estudo, hoje é conhecido como catecúmenos, que é a mesma coisa, são um estudo de discipulado sistematizado. Foi açoitado e preso junto com Paulo em Filipos. Um detalhe, Lucas e Timóteo estavam juntos, mas não foram presos por serem gentios. Cantando as cadeias foram dissipadas, resultado na conversão do carcereiro. Por fim, nós temos esse quadro, e aqui a gente finaliza a disciplina de Atos. Esse quadro mostra como que a igreja deveria funcionar. Esse quadro mostra como nós podemos conduzir a igreja. Temos que estar firmados nas promessas de Deus. E é como Atos dos Apóstolos ensina que a fundamentação da igreja deve ser promessas de Deus, envio do Espírito Santo, o envio dos anjos, milagres acontecendo, conversões acontecendo. E aí começa-se o trabalho da igreja. Percebe-se que a promessa de Deus é o envio do Espírito Santo, o envio de anjos. E a gente vê isso, né, acontecendo em Atos. Milagres, convenções, são promessas e ações do Espírito Santo. O trabalho da igreja, buscar o Espírito Santo, orar intercessoriamente, a reunião nos lares, o envio das duplas, o envio de pregadores. Eu quero ressaltar que essa questão de reunião nos lares, essa reunião nos lares não anula a igreja, ela origina a igreja. Essa reunião nos lares, na realidade, é para fundamentar a paz nos lares, para levar Jesus aos lares. Mas a igreja, ela é constituída com essa comunidade dos lares. Então, assim, reunião nos lares não tira a reunião da igreja, que é o cultuar, o congregar, como é que a gente fala? A Eucaristia, a comunhão, o amor entre os irmãos. E o resultado das duas ações, a promessa de Deus e o trabalho da igreja, com certeza é o crescimento numérico com qualidade e crescimento geográfico. A igreja está preparada para a volta de Jesus. Fácil não é. Fácil não é de jeito nenhum. Mas essa é a tarefa nossa final da igreja. Atos é o elo entre a vida de Cristo e da igreja, entre os evangelhos e as epístolas. Está no lugar certo, né? O elo que une, né, a vida de Cristo e a igreja, entre os evangelhos e as epístolas. Ele está localizado na Bíblia no lugar certinho.
O que a igreja primitiva começou, cabe a nós terminar. E a palavra de vitória para nós é: Paulo pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Não deixe tua mente te impedir de ser um grande propagador do Evangelho. Assim, finaliza a disciplina de Atos dos Apóstolos. Pareceu um pouco corrido, mas devido ao tempo que a gente tem, né, e vocês podem ter acesso aos materiais, é só solicitar para a gente poder disponibilizar. Um grande abraço a todos e espero ter colaborado para o seu conhecimento. Que Deus te abençoe e seja uma pessoa que tenha atos dos apóstolos em sua vida. Um grande abraço forte e que tenhamos ânimos de sermos essa continuidade da igreja, de sermos esse elo entre as pessoas.